Bom dia, galera, estamos aqui para mais uma apresentação. Aqui, nosso grupo, um estudo de caso sobre a empresa de telefonia celulares. Os autores do trabalho são Aline Galvão, Kaique Vilela, Flávia Fernanda, Gustavo Carlos, Luana Lopes, Maurício Nascimento e Tatiane Borges. Eu sou o Gustavo Carlos. A apresentação da nossa empresa. Ela foi fundada em 2011 e iniciou suas atividades comercializando celulares e atuando no setor varejista. Localizada na CNB 4 de Taguatinga Norte, a área é privilegiada pela proximidade com fornecedores e principalmente com os clientes. Eu sou o Maurício, a empresa é administrada pelos dois sócios. Tira isso aí, velho. Sou Maurício, a empresa é administrada pelos dois sócios e conta com 6 colaboradores. Um é o gerente de estoque, 3 vendedores, um operador de caixa, um auxiliar de serviços gerais. E esse daqui é a estrutura da empresa. A missão da empresa é comercializar produtos de qualidade a preços acessíveis, visando a satisfação do consumidor, contribuindo para a prosperidade da organização, colaboradores e sociedade. Sua visão: ser a maior revendedora de celulares do DF e abrir 2 filiais dentro de um período de 2 anos. E seus valores: qualidade no atendimento, excelência, valorização dos colaboradores, ética e transparência. O objetivo aqui vai ser elaborar o melhor planejamento tributário para a empresa de telefonia celulares, baseada na análise de informações Vamos lá logo. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. A gente veio fazer um trabalho do professor Paulo Chagas porque somos seus fãs. E a gente vai falar um pouco da folha de pagamento da empresa que a gente inventou, que é a telefonia celular. Ela tem 3 vendedores, uma pessoa que fica na parte de controle de estoque, um que fica na limpeza e manutenção e um operador de caixa. Aí aqui, como vocês podem ver, tem os salários de cada um. A gente vai calcular o INSS a recolher e só. E a folha de pagamento, no caso, né? O resto da folha de pagamento. Aqui, ó, a gente colocou que o vendedor 1 tem 2 filhos, o 2 tem 2 filhos, o 3 tem 3 filhos, a pessoa que fica no estoque tem 3 filhos, e a limpeza e manutenção tem 4, e o operador de caixa tem 1. Aqui a gente colocou para calcular o FGTS, tem o número de abatimento por filhos das pessoas que tem. Cada filho corresponde a R$ 179,71. Como o vendedor 1 tem 2 filhos, o abatimento por filho dele, 179,71 mais 179,71 dá 359,42. Bom, para o cálculo do INSS foi calculado o abatimento dos filhos, onde cada filho tem um abatimento de R$ 179,71. Então, para o vendedor 1, deu este valor, e assim sucessivamente, totalizando para a empresa o total de R$ 2.695,65. R$ 2.695,65. E aqui do lado tem o cálculo do FGTS, que é a porcentagem de 8% em cima do salário bruto, totalizando de todos os salários R$ 784. Lembrando que para a empresa o total de salários pagos é 9.800.
Então, base de cálculo do INSS. A alíquota vai variar de acordo com a faixa. Todos os salários dos funcionários da empresa estão na mesma faixa. Então, todos são uma porcentagem de 9%. E este é o valor do INSS a recolher. O valor total de 882 é o valor que a empresa vai pagar referente aos encargos, né, as obrigações referentes aos salários. Aqui está a folha de pagamento, com tudo que a gente deve terminar de calcular, para calcular o salário líquido de cada funcionário. Aqui vamos pegar o caso do vendedor, do primeiro vendedor. O salário dele é de R$ 1.500, como a gente viu lá em cima, ele tem 2 filhos, né? E o valor do INSS a recolher, como a gente viu aqui em cima, é de R$ 135. Calculando esses descontos, a gente tem um salário de R$ 1.140. O que acontece? A pessoa, acima de um valor determinado, ela começa a ter que declarar imposto de renda. A gente tem a tabelinha aqui, acima de R$ 1.787,77. Como o salário do vendedor 1 é de R$ 1.500, ele não precisa declarar imposto de renda, então não é descontada nenhuma taxa dele, nenhuma taxa a mais dele. Como ele não vai ter que ter o imposto de renda, o salário líquido dele, descontando o FGTS, vai ser de R$ 1.245. Vamos pegar um cálculo aqui agora com desconto do imposto de renda. Aqui a gente pode pegar o operador de caixa. O operador de caixa tem o salário de 2.000 e tirando o valor do INSS a recolher e o abatimento por filho, o salário base para o cálculo do IRRF fica R$ 1.820,29. A alíquota do imposto de renda também tem as faixas, e no caso do operador de caixa, a faixa ficou de 7,5%, e com o cálculo ficou R$ 136,52 sem a redução, e R$ 335,03 com o valor a reduzir. O valor do imposto de renda a recolher ficou em R$ 198,51, já que ele é o IRRF sem redução menos o valor a deduzir. E o FGTS, que já foi calculado lá em cima, ajuda a calcular o salário líquido, que seria o total de descontos, que seria o valor do INSS a recolher, o valor do imposto de renda a recolher, mais o FGTS, que aí dá todos os descontos, e o salário líquido seria o salário bruto menos todos os descontos, que no caso do operador de caixa fica no total de R$ 1.858,51. No total, a empresa então vai pagar um total de salários de R$ 8.498,60. Boa noite, meu nome é Kaique, vou falar sobre IPVA. Aqui, esse é o fluxo para saber se vai ter dinheiro para pagar o IPVA e comprar outro carro. A compra do carro vai ser feita em agosto desse ano, sempre que estamos em maio, lógico. Vai ser feita em agosto, no valor de R$ 26.900. Aqui fala R$ 27.556, que é o valor que é dado do Fiorino, mas a compra seria de R$ 26.900. Aqui fala do IPVA, que o imposto tem 3 parcelas e tem cota de 5% de descontos. Então aqui está o valor do IPVA à vista, sem desconto e com desconto, sendo que vai ter isso aqui de economia, aqui de 3 parcelas, dando esse total com essa economia de 15. Aí no caso o carro do dono, IPVA seria o Fiat Uno Economy de 24.728, sendo o IPVA à vista seria nesse valor de 704, economizando 37, as 3 parcelas, economizando 13 aqui.
os valores. Essa aqui é a tabela para saber as datas que serão pagas as parcelas na primeira, segunda e terceira de acordo com a placa. Aqui fizemos uma observação aqui que se comprar o Fiorino à vista não dará para pagar o IPVA dos 2 carros à vista. Só será possível quitar a dívida do IPVA à vista se o carro for comprado a prazo. É isso de acordo, claro, com o fluxo aqui que a gente fez do IPVA, olhando o caixa. E é isso. Muito obrigado. Estamos aqui com o balanço patrimonial da empresa de telefonia celular, que é correspondente aos 4 primeiros meses do ano. O ativo circulante R$ 171.648,95. Aqui o caixa, banco, o Banco Santander, que também é um banco, contas a receber, que no caso é o que ele tem a receber dos clientes, o que ele tem em estoque, né, que no caso em celulares, os direitos realizáveis aqui no curto prazo, né, que são os direitos a receber, ICMS a receber, que no caso ele vai estar recuperando dos clientes na compra. Tem o não circulante também, totalizando 20.186. O imobilizado, computadores e periféricos, móveis e utensílios. E aqui no caso a depreciação, né? Depreciação dos computadores periféricos e a depreciação dos imóveis. Aqui no balanço também do lado passivo, temos no passivo circulante fornecedores, que no caso é de onde a empresa compra os celulares, que no caso é pago a prazo, as obrigações trabalhistas, salários dos funcionários, os honorários da diretoria, encargos a recolher, FGTS a recolher, INSS a recolher, imposto de renda a recolher, todos esses correspondentes à folha de pagamento, as obrigações tributárias, o IPTU, ICMS a recolher. E essas são as provisões e encargos das provisões. Outras obrigações aqui: 7.500, aluguel da loja, 7.500, exigível a longo prazo, tem um patrimônio líquido. O exigível a longo prazo é a conta fornecedores, só que a longo prazo, longo prazo, que é corresponde a acima de 12 meses, considerado um ano. Que não colocou nada aí, né? Patrimônio líquido, capital e os prejuízos acumulados. E esse é o total. Vocês podem ver que aqui o total no ativo bate com o total no passivo. O que é isso? E agora aqui vamos para o próximo. Olá, meu nome é Tatiane. Eu vou falar um pouco sobre planejamento tributário em cima do IPTU. Nós criamos uma empresa fictícia chamada Telefonia Celulares, que ela faz uma revenda de celulares. Essa empresa possui um imóvel em Taguatinga, que é a loja onde a gente funciona, no valor total de R$ 619 mil. Como é um imóvel não residencial edificado, o valor da alíquota fica em 1%, o que nos dá um valor de IPTU de R$ 6.190. Diante desse valor do IPTU, a loja tem duas opções para o pagamento. A primeira opção é o pagamento à vista, em parcela única, com direito a um desconto de 5%. E a segunda opção é um pagamento parcelado em 6 vezes, só que sem esse desconto de 5%. Como a nossa empresa
tem o final da inscrição 1, as datas para o pagamento seriam essas aqui, as primeiras da tabela. 5 de maio, 9 de junho, 7 de julho, 11 de agosto, 8 de setembro e a última no dia 13 de outubro. Bom, para saber qual seria a melhor opção, a gente tem que fazer alguns cálculos primeiro. Tirando os 5% de 6.190, nós chegamos a um valor de R$ 5.880,50. Dividindo o valor 6.190 em 6 parcelas, nós chegamos a parcelas fixas, né, de R$ 1.031,67. Trazendo essas parcelas para o cálculo do valor presente, nós temos aqui vários valores diferentes que faria com que esse montante de dinheiro no tempo trazido para o cálculo hoje tenha um valor equivalente a R$ 5.989,29. Bom, de cara, a gente já vê, obviamente, que esse valor presente do IPTU a prazo é superior ao valor do pagamento da parcela à vista. Então, nesse caso, a melhor opção de pagamento seria o pagamento à vista, porque nós teríamos uma economia tributária de R$ 108,79. Isso comparando apenas valor presente, porque se você for diminuir os 5% de 6.190, você tem mais de R$ 300 de economia. Como a nossa empresa tem dinheiro em caixa para efetuar esse pagamento no mês de maio, no mês do vencimento, né, dia 5/5, então, novamente, a melhor opção é o pagamento à vista. E ainda existe um outro detalhe que é o seguinte: de acordo com as regras do programa Nota Legal, a empresa que opta pelo Simples Nacional, que é o caso da nossa empresa, ela pode recuperar até 30% do ICMS e do ISS efetivamente recolhido pelo estabelecimento fornecedor. Ou seja, toda vez que a gente compra produto do nosso fornecedor, ele se enquadra numa empresa concedente, né, numa empresa participante do programa Nota Legal, e a gente ganha uma soma que pode ser revertida, pode ser utilizada aqui no pagamento do nosso IPTU. Então, são basicamente 2, 3 formas de você fazer uma economia tributária no caso da nossa empresa Telefonias Celulares. Agora, essa aqui é a planilha do fluxo de receita dos últimos 12 meses, que vai servir para a gente verificar qual é a nossa alíquota do lucro do Super Simples. Super Simples Nacional. Simples Nacional. O importante aqui é principalmente essa primeira parte aqui, que é as entradas. Que eu fiz uma projeção para 12 meses. A gente fez o fluxo de caixa de janeiro até maio, um fluxo de caixa real. Aí a gente fez uma projeção de até 12 meses atrás, que deu um total de R$ 176 mil. E essa receita vai se encaixar na alíquota de 4%, que é a primeira faixa do Simples Nacional. Pronto, é isso. Agora esse aqui é o relatório de vendas e de compras. Aqui está a data, tá a compra, quantidade, valores, o preço de cada produto, né? Como no caso aqui a gente colocou vários produtos com preços totalmente diferentes. Aqui o valor da compra, que é pegar o preço, multiplicar pela quantidade. E aqui, para falar nisso, tinha um saldo inicial de 25 unidades a um preço médio de R$500. No caso aqui da compras, vou ter o ICMS a recuperar. Tudo multiplicado por 17, que é o total da compra, né? Multiplicado por 17, que somado tudo
estará 3.561,50, que é o ICMS a recuperar. Certo. Agora esse aqui é o relatório de vendas. Aqui é a data, a quantidade, o valor, mesma coisa. A quantidade vezes o valor. Tem que parar, cadê essa? Bom, esse aqui é o relatório de vendas e de compras, né? Eu tinha um saldo inicial de 25 produtos a um preço médio de R$500. Aí, nosso relatório de vendas, as datas, a quantidade de cada, comprado em cada dia, e o valor, o preço, que é vários tipos de produtos com preços diferentes. Aqui é o total da compra, né, que é o valor multiplicado pelo preço. Aqui é o ICMS. Em Brasília, como a gente é revendedor, a gente compra de um distribuidor aqui em Brasília, a gente só paga 17%. A gente só mexe com 17% de ICMS, que é um total de ICMS a recuperar de 3.561,50. Agora o relatório de vendas. Mesma coisa, né? As datas, a quantidade, valores, o valor, né? O preço de vários tipos de produto, de celulares, valor total, né? Quantidade vezes o valor. Aqui mexendo também com 17%. Aqui em Brasília, valor total a ICMS a recolher 10.174,50. Pronto. Então, esse aqui é o que a gente sempre está, como a gente falou, né? A gente vai precisar de um DR dos 4 meses que a gente estava se referindo. Aqui é a receita bruta, né? Dos 4 meses, que lá no relatório de vendas vai ser o total, né, das vendas, né? Tá aqui, deu 59.850 total de receita bruta. Aqui ICMS a recuperar, que é 3.561,50, que o resultado esse aqui é o receita líquida de vendas. Receita líquida de vendas. Você pega a receita bruta e diminui do ICMS. Aqui é o CMV. CMV 28.000. Lá na outra planilha tava 28, já dava em 4 meses. Aquela projeção de 12 meses a gente usou na DRE anual. Aqui em 4 meses. Aqui é o lucro bruto, né? Pega o receita líquida de vendas, diminui o CMV, tá aqui o lucro bruto. Despesas operacionais 4 meses, que lá na DRE estava anual, eu projetei para 4 meses aqui. E aqui é o LAI. Aí aqui que vem o importante. Como a nossa empresa ela se encaixa no Simples Nacional, na primeira faixa, com aquela receita anual de 170 mil. Deixa eu pegar aqui a planilha. Onde é que vai estar aqui? Deixa eu ver. Receita anual. Tá aqui, vai daqui. Roda a manivela. Aqui, aquela planilha lá que a gente tinha feito, que era a projeção de 12 meses, deu 176 mil. Nessa outra planilha aqui em 4 meses, com o relatório de vendas. Pronto. Como nossa empresa se encaixa na primeira faixa, que é 180 mil, de 4% do Simples Nacional, vamos fazer aqui. A gente vai ter que projetar o lucro. Pegar esse lá aí, dividir por 4 meses e multiplicar por 12. Vai projetar o lucro em um ano.
41.416,71. A alíquota do simples para nós vai ser, para nossa empresa vai ser 4%, do lucro real 15%. Ou seja, você pegando esse lucro estimado aqui de um ano, tirando 4%, está de 1.656,67, e o lucro real 15%, 6.212,51. Ou seja, a melhor opção vai para ter menos do nosso lucro vai ser o Simples Nacional. É uma economia tributária de 4.555,84 em relação ao lucro real. Essa é a nossa economia tributária. Vamos falar agora sobre o IPTU. IPTU, valor venal do estoque, o valor venal do imóvel, desculpa. Ou seja, o valor de mercado do imóvel aqui é 619 mil, que é o imóvel que é alugado pela empresa de telefonia celulares. A alíquota aqui da F é 1%, ou seja, 1% do valor venal, que consiste em 6.190. O IPTU a prazo é 5.880,50, ou seja, 5% de desconto à vista. E a prazo 6.190, que é o 1% do valor venal. Então, para encontrarmos o valor presente do a prazo, nós temos que pegar o valor da parcela e dividir por 1 mais a taxa elevado ao período. No caso aqui, 2 meses. Se elevado a 2 meses, dá 1.012. É elevado a 3, que vocês podem ver na fórmula, elevado a 3, vai dar 1.002. Elevado a 4, 993, elevado a 5, 984, elevado a 6, 97477. Esse valor total aqui vai dar 5.989. Arredondando pelo próprio Excel, vai dar 5.989,29. Aqui no caso é a tabela de vencimento, aqui retirada do próprio site da Cefaz, que no caso é o final da inscrição, que é o nosso caso aqui, que a primeira parcela vai ser 5 do 5. Então, pessoal, aqui vocês vão somar todos os valores a prazo, vocês vão ter esse montante aqui. E vai ter valor à vista, vai ser 5% de desconto. Ou seja, uma economia tributária aqui de R$108, que é a diferença entre o valor a prazo e o valor à vista. Ou seja, é mais vantajoso você pagar à vista, porque você tem uma economia tributária de 108%. Se você trouxer o IPTU a um valor presente. Traduzindo, se você pegar todos os valores, todas as parcelas do IPTU e trazer para o presente ou trazer para a data zero, que é hoje, você vai ter esse valor aqui. Ou seja, é mais vantajoso você pagar à vista. Agora eu vou falar sobre o ICMS a recuperar. A recuperar não, a recolher. Não, é recuperar, que é na compra. Lá na prova foi colocado na primeira compra um ICMS 17%, na segunda compra 20% e na terceira compra 19%. É só pegar o total, né? Tu pega a quantidade, multiplicar pelo preço, tá o total, pega esse total, tira 17%, dá isso aqui. Eles pegam o total da segunda venda, tira 20%, tá isso aqui. Pega a terceira venda, o total da terceira venda, tira 19%, tá isso aqui.
um total de R$ 2.095 de ICMS a recuperar. Agora, deixa eu ver o que eu já falei. Eu falei isso aqui. Agora isso aqui é interessante. Isso aqui eu fiz uma projeção em um ano da receita da empresa. Lá no exercício está 80 mil, que é a primeira faixa, é 4%. Na primeira faixa é 4% até 80 mil. Eu fiz uma projeção, né? Mês 1 até mês 12, que é um total de receitas, ó, de 45 mil. Tá dentro da primeira faixa, 4%. Agora aqui tem a DRE. E aqui o fluxo de caixa. Em relação ao fluxo de caixa, tem um saldo inicial lá no balanço patrimonial de caixa de R$30 mil. Tá. 30 mil que você vai pegar, tirar a primeira compra, né? Você, como a compra é saída de dinheiro do seu caixa, você pega, diminui a primeira compra, deu 28 mil. Lá a primeira compra, ela tá um total de 2 mil, quantidade de 200 a preço de 10, dá 2 mil. Essa foi a primeira saída do caixa. Essa segunda saída aqui, no dia 20/2, é a segunda compra, dia 20/2, aqui 20/2, tá vendo? 4 mil, a quantidade de 300 a preço de 15, total 4.500, saiu 4.500 do caixa, vamos lá. Aí 28 mil menos 4.500 tá 23.500. Essa aqui é a terceira venda, saída de caixa do dia 28/3. Aqui, quantidade de 250 a R$18, 4.500 também. Pera aí, velho. Tá aqui, saída de caixa. Agora aqui, 27 mil é a entrada, dia 28/4. Dia D51, tá aqui. Essa aqui foi a primeira entrada, que foi a primeira venda, né? Com aquele preço lá que a gente calculou, aquele preço de venda, aquela quantidade lá, 40% do estoque, nesse dia 28/4, 40% de estoque vendido, aquele preço lá que a gente fez com o preço de venda, aquela fórmula aqui, essa fórmula aqui que a gente fez o preço de venda 1 e preço de venda 2. Esse aqui é o preço de venda 1. Aí entrou no caixa 8.799. Vamos lá. Pegou 19 mil, somou com aquele valor. Isso aqui é outra entrada, D52, que foi 60% do estoque vendido no dia 22/5. Aquele preço, o segundo preço, né, que a gente fez, tirou a fórmula lá do preço de venda, 19.606,50. Tá aqui. Esse é o fluxo de caixa do dia 22/5. Agora deixa eu ver, economia tributária. Agora o lucro real, vamos fazer a mão DRE. A DRE, você, como a gente já tinha feito, DRE tem lá a receita bruta 28.405,50. tá aqui, 28.405,50. ICMS a recuperar, ICMS a recuperar a gente fez agora, tá aqui, R$2.095, R$2.095, tá aqui. Receita líquida de vendas, você pega a receita bruta e diminui o ICMS, tá aqui. Aqui é o CMV, né, calculado ali, aqui no método de média ponderada de estoque, 11.437,50. Resultado é o lucro bruto, ok,
Despesas operacionais. Eu projetei lá na DRE. Deixa eu ver. As despesas operacionais é aqui, tem a fórmula aqui. O professor colocou lá 28% da receita bruta, tá aqui, 28% da receita bruta. Aqui temos o LAI. Eu fiz as profissões aqui só para fazer uma projeção, mas aqui tem um LAI, é o que a gente precisa. 6.919,46. Vamos lá. Vamos ter que fazer um lucro estimado. Como é em 5 meses, o que está na prova lá, a gente pegou esse LAI, dividiu por 5, multiplicou por 12. Fizemos uma projeção de 12 em um ano. A gente tem que tributar o simples e o lucro real no lucro de um ano. Tá aqui, tá na primeira faixa, 45 mil, né? A primeira faixa até 80, 4%. Lucro real tá 15%, tá aqui. Tiramos o lucro, tiramos 4% do lucro. Esse aqui é o simples nacional. Lucro real a 15%, 2.491,01. Ou seja, ele vai pagar se for ele escolher esse lucro real, se a empresa escolher esse lucro real, ia pagar isso de imposto e no simples pagar isso. Ou seja, a melhor opção é o simples nacional. Economia tributária de 1.826,74. Esse é o nosso objetivo. Essa é a economia tributária. Muito obrigado. Merrequinha, né?